Olá, espero que todos estejam bem. O meu nome é Natália, o da minha colega Lorena, e nós vamos apresentar um trabalho sobre mutações gênicas e a sua relação com a biodiversidade e a evolução. Nós somos alunos do IFMG Campus Bambuí, no interior de Minas Gerais, e este é um trabalho de genética. Para começar, a gente vai falar um pouco sobre o que é uma mutação gênica. A mutação gênica, ela é uma alteração permanente na sequência de DNA de um gene. Ela pode ser causada espontaneamente ou ela pode ser induzida por um agente mutagênico. Isso pode ser radiação, interação com o meio, substâncias químicas e várias outras coisas. As mutações elas podem levar a mudanças nas características de um organismo e o desempenho delas e elas vão desempenhar um papel muito importante na evolução. Embora algumas podem ser prejudiciais, causar doenças ou ser até letais para o organismo. E qual é a importância da variabilidade genética? Enfim, ela pode ser importante na área da evolução, onde a variabilidade genética vai ser a matéria-prima da evolução. A mutação e a recombinação gênica, elas vão gerar novas características e a seleção natural vai agir sobre essa variabilidade, favorecendo os indivíduos mais adaptados para determinadas características. Nem sempre vai ser favorável para o indivíduo. A adaptação a ambientes variáveis, onde populações com maior variabilidade genética vai possuir uma maior diversidade de características, o que vai aumentar a possibilidade de que alguns indivíduos vão possuir as características vantajosas para sobreviver e reproduzir um ambiente específico, e mesmo que esse ambiente passe por mutação. Elas também podem ser importantes para resistência a doenças, onde populações com maior variabilidade genética vai ter uma maior probabilidade de possuir indivíduos com a resistência a determinadas doenças. A mutação gênica também vai ser importante para a conservação da biodiversidade, onde a variabilidade genética vai ser essencial para a conservação das espécies, porque ela vai garantir que as espécies dos organismos, elas tenham capacidade de se adaptar às mudanças ambientais e sobreviver a longo prazo. Também casos de melhoramento genético, onde a agropecuária e a pecuária é utilizado muito a variabilidade genética. Ela vai ser utilizada para desenvolver variedade de plantas, raças de animais, onde esses indivíduos são selecionados por serem mais produtivos e resistentes a doenças. E o que vai causar essas mutações? Primeiramente, a alteração de DNA ela pode levar ao surgimento de novos alelos. Eles vão ser variantes para um gene. As mutações elas podem ser espontâneas, ocorrendo naturalmente durante a replicação do DNA, ou induzida por fatores ambientais, como radiação ou produtos químicos. Também vai ter a recombinação genética. Durante o processo da reprodução sexuada, vai ocorrer a recombinação dos genes dos pais, criando novas combinações dos seus descendentes. Então, esse processo vai ser conhecido como crossing over, e ele vai aumentar a diversidade genética dentro de uma determinada população. Também temos o fluxo gênico, onde a migração de indivíduos entre populações vai levar à introdução de novos alelos ou à alteração da frequência de alelos já existentes, aumentando assim também a variabilidade genética. Também vamos ter a deriva genética, que é a alteração aleatória na frequência de alelos dentro de uma pequena população. Temos a seleção natural, onde o ambiente vai favorecer a reprodução de indivíduos com características vantajosas. O que vai levar a mudança na frequência do alelo ao longo do tempo. Não é uma coisa rápida, não é agora. Vai demorar um determinado período. Também temos a polinização cruzada, que vai ocorrer em plantas, onde a polinização cruzada entre diferentes indivíduos vai aumentar a variabilidade genética em relação à autopolinização. Também temos a polinização, A polinização é o processo de transferência do pólen de uma flor para outra.
E em plantas, ela pode ser realizada pelo vento, água, animais ou a autopolinização. Entre essas, a polinização por agentes polinizadores, como vento, etc., em particular, ela aumenta a variabilidade genética em relação à autopolinização. Porque na autopolinização, a planta vai se autopolinizar, né? Através de vento, essas coisas. Mas o pólen dela, nela mesma, não vai gerar variabilidade. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de mutações. As mutações genéticas, elas podem ser classificadas de diversas formas, com base em sua natureza e o local de ocorrência. As primeiras categorias vão incluir as mutações gênicas, que elas afetam a sequência de DNA de um gene. E as mutações cromossômicas, que vão afetar a estrutura ou o número de cromossomos. As mutações gênicas, elas vão ocorrer da forma de substituição, aonde uma base nitrogenada vai ser substituída por outra no DNA. Inserção. Uma ou mais bases vão ser adicionadas ao DNA. Deleção. Uma ou mais bases serão removidas do DNA. A mutação pontual. Vão ser alterações que afetam um único nucleotídeo ou um pequeno grupo de nucleotídeos. As mutações silenciosas vão alterar o DNA, mas não alteram a proteína final. Mutações com a perda de sentido, conhecidas como missense. Elas alteram o aminoácido codificado pela sequência. Mutações sem sentido, as nonsenses. Elas vão criar um códon de parada prematuro, levando a uma proteína truncada. As mutações de framing shift, inserções ou deleções que alteram a leitura da sequência do DNA, mudando todos os códons subsequentes. A mutação cromossômica, ela pode ser numérica ou estrutural. Primeiramente, numérica. Ela vai ser dividida em aneuploidias e as euploidias. As aneuploidias são alterações no número de cromossomos com a trissomia do 21, o exemplo da síndrome de Down. A euploidia são alterações no número de conjuntos completos de cromossomos, como a poliploidia, que vai afetar vários conjuntos de cromossomos. As estruturais podem ser por deleção, duplicação e inversão. A de deleção vai ser a perda de um segmento do cromossomo. A de duplicação, a repetição de um segmento do cromossomo. E a inversão vai ser a inversão da orientação de um segmento do cromossomo. Temos também a translocação, onde é a troca de segmentos entre cromossomos não homólogos. Não é o crossing over, porque o crossing over vai ocorrer entre cromossomos homólogos. A translocação vai ocorrer em cromossomos não homólogos. Além dessas classificações, as mutações podem ser classificadas como germinativas, que vão ocorrer nas células reprodutivas e elas podem ser transmitidas para as descendências. E as somáticas, onde vai ocorrer nas células do corpo e não necessariamente serão transmitidas para a próxima geração. As mutações são a base da variação genética e elas são essenciais para a evolução das espécies. E elas também podem causar doenças genéticas, mas não necessariamente só doenças. A evolução é a mudança da composição genética dos organismos durante as gerações. Essas mudanças aconteceram desde o início dos tempos. Ela começou como evolução química, que é a formação dos biopolímeros, das moléculas orgânicas e das reações químicas. A gente sabe que existiu essa evolução química devido aos traços que encontramos nos fósseis. E depois ela foi seguida pelas evoluções biológicas, que é a evolução da bactéria unicelular para os protistas, dos protistas para as plantas, das plantas para os fungos e depois dos fungos para os animais. Dentro da teoria da evolução, existem dois tipos de evolução, que é a microevolução, que é uma pequena mudança genética que acontece em uma população, que podemos dar exemplo, algum inseto, ele desenvolveu uma resistência a um inseticida específico,
E temos a macroevolução, que é a mudança evolutiva a longo prazo e de larga escala. A macroevolução ela vai definir se esse organismo vai ser uma nova espécie ou se ela vai ser extinta. Podemos usar um exemplo como as cobras. Elas tinham membros antigamente, mas durante o processo evolutivo elas perderam esses membros e viraram seres rastejantes. Na teoria também diz que todas as espécies são descendentes de uma espécie antiga e elas vão ser marcadas pelo ancestral comum e depois um ancestral primário dentro de um grupo que vai demonstrar evolução. Essa evolução ela pode acontecer durante milhares de anos ou durante bilhões e até mesmo algumas centenas de anos. A evolução ela não vai acontecer de uma forma, hoje é de um jeito e amanhã é de outro. Ela vai acontecer durante um período muito grande e vai durar muitos anos. A biodiversidade, de forma simples falando, ela é a variedade de seres vivos na Terra. Ela leva em consideração todo o processo evolutivo, como que o ser vivo se adaptou e a interação entre eles. A biodiversidade foi estabilizada devido à seleção natural, como Darwin nos fala na teoria de evolução, mas também atualmente está sendo desestabilizada devido às atividades humanas. A biodiversidade e a evolução estão sempre trabalhando juntos. Eles são conhecidos dentro da biologia como a coevolução, e vai acontecer de duas formas, ou ser vivo com ser vivo, ou ser vivo e ambiente. O ser vivo com ser vivo é um processo onde dois seres vivos interagem por um grande período de tempo e eles começam a evoluir para se adaptar a certas situações com que eles consigam se reproduzir e também sobreviver. Podemos usar como exemplo a relação entre o morcego, que é um predador, e a mariposa, que é uma presa. O morcego ele consegue identificar uma presa a partir da ecolocalização e a mariposa ela consegue se esconder dessa ecolocalização com certos movimentos vibratórios que ela produz com a asa ou até mesmo com o corpo. Então, eles conseguiram se evoluir, de certa forma, com que, ao mesmo tempo que eles conseguissem continuar sendo presa e predador, ainda assim, eles conseguiriam sobreviver. Um outro exemplo entre ser vivo e ambiente seria os peixes anuais. Os peixes anuais, eles vivem em lagoas onde que, quando chega o período de seca, ali ela vai secar totalmente. E os peixes anuais, eles tiveram uma evolução onde eles conseguem desovar ovos todo dia. E eles eles ficam cavando o substrato e vão desovando ovos o dia inteiro. E então, durante a seca, esses ovos eles conseguem sobreviver e mesmo que essa seca dure anos, meses, eles conseguem ficar ali bem tranquilos e conseguem sobreviver. Dessa forma, quando chove, eles conseguem, o ovo, ele vai, né, se eclodir, e aí dessa forma o peixe vai estar ali presente de novo dentro daquele ambiente. Então, ali sempre vai ter a presença, né, de a correlação entre a coevolução, ou seja, o ambiente pode ajudar a um animal, a um ser vivo, na sobreviver, ao mesmo tempo que dois seres vivos vão ali fazendo uma disputa de sobrevivência, fazendo com que tenha algum tipo de evolução que seja muito importante para a sobrevivência deles. Agora a gente vai falar de alguns exemplos na vida real, onde a gente pode ver. O primeiro vai ser as bactérias com resistência a antibióticos, onde as mutações elas vão conferir resistência a antibióticos às bactérias, né? E essa resistência ela pode se espalhar rapidamente entre as populações bacterianas devido à pressão seletiva causada pelo uso do antibiótico. Então, quanto mais antibiótico a população, pessoas usam, mais as bactérias têm ali conseguido se adaptar a esses antibióticos. Outro exemplo é a coloração das mariposas, onde as mariposas que têm asas mais escuras, elas se tornaram mais comuns do que as que têm as asas claras. E isso devido à poluição. A poluição acabou, né, na Revolução Industrial, acabou tendo alta demanda, né, de empresas, indústrias emitindo gases, o que escureceu
a nossa atmosfera e também escureceu os troncos das árvores, onde as mariposas se mimetizavam, né? Elas se camuflavam ali nos troncos das árvores para se defender dos predadores. Então, as árvores escurecendo com a poluição, a mariposa acabou ficando mais exposta quando ela é clara. Tem até mudando aqui a cor do slide, dá pra gente ver melhor que realmente, né, a mariposa com a asa clara, ela fica mais chamativa quando o fundo é escuro, né? Então a gente vê a diferença ali na coloração e o quanto ela fica mais exposta. Outro exemplo também que a gente tem é a tolerância às altas temperaturas, onde as mutações em genes vão conferir a tolerância à alta temperatura em plantas e animais, e isso permite que as espécies elas sobrevivam em regiões com climas mais quentes, contribuindo para que tenha, né, uma biodiversidade maior em áreas com as temperaturas mais elevadas, onde determinadas espécies não conseguiriam. Um outro exemplo, né, é a coloração das flores, onde as mutações em genes que controlam a produção de pigmentos nas flores resultam em diferentes tonalidades de flores e vai atrair diferentes agentes polinizadores e vai contribuir para a diversidade e a interação entre plantas e animais. Então, as flores, elas têm essa cor chamativa, as cores, né, que chamam a atenção, para que elas sejam polinizadas. Enfim, em conclusão, a gente pode ver que a relação entre mutação gênica, biodiversidade e evolução, ela é muito importante para todos os organismos, mas especialmente para a gente, né? Porque graças à mutação, a gente tem que comer, a gente se tornou os organismos evoluídos e adaptados que somos hoje, né? E a gente tem que ver que a mutação, ela nem sempre é prejudicial, como foi dito aí ao longo do trabalho. Que mutações, elas podem levar à evolução, né? Uma adaptação de uma característica que vai fazer esse organismo evoluir. E também gerar variabilidade. Então, temos que perder esse estigma de que a mutação genética é sempre uma coisa ruim e prejudicial. Muito obrigada.